Graça e paz da parte de Deus, do nosso Cristo, é uma satisfação estar com vocês. Queremos compartilhar uma palavra, uma reflexão acerca do projeto Valentes do Reino. Tem alguns textos correlacionados, 1 Samuel 22, versos 1 a 5, predominantemente. 1 Samuel 29, capítulo 29 e 30, e 2 Samuel capítulo 23, versos 8 a 39. Evidentemente que, por questão de objetividade e propósito, eu vou compartilhar apenas uma reflexão introdutória de 1 Samuel 22, 1 a 5, e concentrar um pouco mais em 1 Samuel capítulo 29 e 30, e 2 Samuel 23, 8 a 39, num outro determinado momento onde eu posso falar de características específicas de alguns valentes, dos seus feitos. Enfim, mas hoje o propósito está numa outra direção, correlacionada. E, posteriormente, a ministração da palavra, que eu quero compartilhar com você, a pastora Simone estará fazendo uma intercessão. Eu quero falar predominantemente de dois fundamentos, Giborim, valentes, e mamlachá, sobre reinado, domínio, reino, soberania. Então, Giborim, a forma intensiva, adjetivo forte, valente, homem forte, homem corajoso, homem valente, guerreiro. É bem verdade que essas palavras que aparecem nesse texto e em muitos outros textos das Escrituras e fazem menção de homens que, na verdade, foram valentes para consolidar o reino a Davi. Sobretudo, representatividade do reino de Deus. Porque Davi estava debaixo de uma bênção, de uma provisão, de uma direção de Deus. Vale lembrar que, nesse presente momento, o reino de Saul, ou o reinado de Saul, já representava um reinado carnal, que vai tomar uma proporção ainda pior de desvio, de rebelião, de reiteradas vezes que insistentemente ele permaneceu na sua soberba, na sua independência à vontade de Deus e porquanto fora rejeitado por Deus. Saul começa com algumas atitudes carnais e rebelião, mas vai se tornar um homem extremamente maligno. Mas Davi, nesse presente momento, vocacionado por Deus, ungido por Deus para reinar, porém ainda não era um rei reinando, mas era um rei ungido, porque o rei no trono era Saul, porém a unção de Deus havia sido removida. Eu quero traçar esse paralelo nesta reflexão. Eu quero que você tenha em mente que existem dois reinos aqui, um reino da carne, um reino da independência divina, um reino desviado do plano e do propósito de Deus, que não representa o reino de Deus. E o reino davídico é um reino elegido, planejado, idealizado, ungido por Deus. Vamos então, portanto, abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 22, e de forma introdutória e objetiva, fazer uma pequena reflexão para passarmos para o texto central da nossa reflexão de 1 Samuel 29 e 30. Diz o seguinte: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe, líder deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi
esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então, Davi foi e veio para o bosque de Herete. Eu quero contextualizar essa palavra, essa introdução, de maneira extremamente objetiva. Davi ele foi ter com o sacerdote Aimeleque. Davi foi procurar alimento, armas. Ele estava fugindo de Saul. E fugindo de Saul não porque ele havia cometido algum grave pecado. Fugindo de Saul não porque ele havia negligenciado algum princípio da lei do Senhor. Fugindo de Saul não porque ele havia traído a Saul. Antes, porém, o contrário disso, porque ele era bom demais. E Saul não conseguia conviver com a realidade de alguém que era melhor do que ele. Na cabeça de Saul, Davi estava querendo tomar o lugar dele. Mas a revelação bíblica nos mostra que Davi não intencionava fazê-lo. Foi o próprio Saul que perdeu seu lugar. O lugar de Saul, ou o reino que uma vez fora dado a Saul anteriormente, fora perdido por ele mesmo e fora tomado pelo próprio Deus, através do profeta Samuel, que disse que ele não mais iria dar continuidade reinando sobre Israel, devido à sua insistência na rebelião, na sua independência da vontade divina. Não existe fazer a vontade de Deus do meu, do seu, do nosso jeito. Existe fazer ou não a vontade de Deus. Infelizmente, Saul foi entender isso. Talvez muito tarde. Então, Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Ele vai a Nob, vai ao sacerdote, pede pão, pede arma. Só tinha pão sagrado e ele se alimenta desse pão que seria trocado. Ele pede por armas e a única arma que tinha, na verdade, era a própria espada que ele tomara de Golias quando o matou. E vale lembrar que na sequência disso, pela perseguição de Saul, numa atitude extrema, Davi foge para Aques, rei de Gade, mas lá também a sua fama o precede, o seu testemunho o precede. E fora dito, não é este Davi, o rei da terra, que não se cansa, que se cantava desse nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. E Davi, considerando isto, considerando essas palavras, no seu ânimo, isso no capítulo 21, temeu muito diante de Aques, e em razão disso ele dissimulou-se, contrafez, se fez de louco, de doido, e até babando, deixando saliva cair sobre a barba, se esgravatava, dissimulou ali para não morrer. Fato é que em uma atitude extrema, ele tem agora que sair também da região dos filisteus e ele foge para a caverna de Adulão. Adulão, em hebraico, Adulam. Adulam, lugar de refúgio, de esconderijo, lugar de recomeço. Adulão significa, ou Adulam, significa justiça do povo. Uma cidade nas planícies oeste de Judá, que tem um conjunto de cavernas no Vale de Elá, e ali Davi se refugiou por um tempo e por um propósito. Adulão é lugar de se esconder por um tempo, para depois de um processo ser apresentado por Deus. É um lugar de reflexão, é um lugar de cura, é um lugar de decisão. Ali ainda que por um tempo humilhado, escondido, mas no tempo certo ele iria partir, sair dali para o propósito do chamado de Deus em sua vida.
Adulão, nesse presente momento, representa o lugar onde os perseguidos, injustiçados, angustiados são aceitos, os seus coiguais. Adulão no deserto da Judéia, sobre inclinado precipício, que tinha um acesso circular ou mais aproximadamente uma ideia de ovalado, de aproximadamente 2 metros de altura. Uma única entrada que vai desembocar numa cova que depois tem uma passagem serpenteante, que chega a um lugar, um espaço maior, vamos dizer um quarto, se é que podemos usar essa expressão, de 473 metros quadrados. E vários ali compartimentos, em outros lugares, em conjunto de cavernas ali, Davi vai se refugiar, escapou para a caverna de Adulão, ouvindo seus irmãos. E os irmãos agora, em a casa do seu pai, descem para ali para se encontrar com ele. No verso 2 do capítulo 22 de 1 Samuel, Navi Shemuel, profeta Samuel. Esse livro, o registro diz no verso 2, ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Essa expressão em aperto aqui, evidentemente, que muda a cada versão de Bíblia que você esteja utilizando, é uma palavra que no hebraico é matzok, que fala da dificuldade, que fala de uma pessoa em condições de angústia, de aflição, de tormento, debaixo de um estado de opressão, de adversidade física, mental, emocional, social, econômica, uma tribulação sem igual, que deixa uma pessoa extrema e profundamente angustiada. E algumas pessoas já descontentes pelo reinado ou pelo negligência de Saul, ou negligência desse reinado opressivo, desequilibrado de Saul. Algumas pessoas já insatisfeitas também descem para lá, não somente a sua família. E homens em aperto, angustiados, aflitos, em tormento, em dificuldades, vão a Davi. Diz também o texto, homem endividado. Diz ainda mais, todo homem de espírito desgostoso, ou com uma alma machucada, mar nefesh, uma alma, na verdade, em estado emocional, que a alma mar nefesh, nefesh, fala de uma garganta faminta que anda, fala do ser humano, que tem fome de algo, sobretudo de Deus, a retornar para a sua origem. De espírito desgostoso, mas a sua alma, a alma de cada um deles, estava em desgosto, em amargura. Vale lembrar que a amargura só tem lugar onde há falta de perdão. A Bíblia diz, eu quero propor essa reflexão a você, é importante nós nos lembrarmos também de um outro texto. Rapidamente já retrocedemos. Hebreus capítulo 12, verso 12 a 15. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Voltando para o texto, então, essas pessoas em estado de amargura, o amargurado, ele não fica amargurado sozinho. Ele gera essa influência, infelizmente.
E Davi se fez chefe desses homens dessa condição. E ele era aproximadamente uns 400 homens. Chefe, líder, ser, líder, comandante, capitão. Davi vai liberar ali o que ele estava recebendo da parte de Deus, esperança, expectativa, numa promessa, em um chamado, em uma vocação, em uma unção que estava na vida dele, e vai transformando-o gradativamente e levando-o para uma nova condição. Consequentemente, ninguém pode dar o que não tem. Davi vai compartilhando um pouco dessa visão, dessa esperança, certamente. E ele vai sendo canal também de cura para a vida daquelas pessoas. Uma característica que marcava todos eles. Perceba, amargurados, endividados, angustiados. Mas as deficiências, as limitações, o estado em que cada um deles se encontravam, na verdade, poderiam esconder ou escondiam os potenciais que cada um deles guardava internamente debaixo daquela casca, debaixo daquele estado opressivo, debaixo daquele processo de angústia. As deficiências, na verdade, que estavam abafando todo aquele potencial. E o potencial, quando foi sendo revelado, demonstraram-se maiores do que as limitações. O potencial revelado demonstraram-se infinitamente nobres e maiores do que as deficiências. Mas eles se encontraram com Davi, que tinha um relacionamento com Deus, que ouvia, que buscava ouvir Deus e a direção de Deus, e, consequentemente, Davi também vai ser um canal de cura. Receberam com Davi um senso de propósito na vida. Homem sem propósito, ele não tem motivação pela vida. A Bíblia diz que Davi, nesse processo, nesse tempo, nesse momento, ele entende que precisa salvaguardar a sua família e leva os seus pais ali para os moabitas, para o rei dos moabitas, cuidar dos seus pais até que Deus desse destino à vida dele. No verso 5 diz, porém, o profeta Gade disse a Davi, não fiques nesse lugar forte, vai e entra na terra de Judá. E a Bíblia diz que então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Davi ouviu a palavra profética, o conselho profético. Gade aqui era um profeta conselheiro. Ele ouve, ele entende, ele responde a despeito do medo, da perseguição, do medo que tem de Saul, que numa perseguição implacável, injusta. No momento que ele teve que também se evadir do território filisteu e se fingir de louco. Por isso ele foi se encavernar, por medo, por um tempo, por uma necessidade de salvaguardar a sua vida, e agora, no segundo momento, daqueles que estavam com ele. Mas há tempo de estar escondido e há tempo de ser apresentado, porque o propósito de Deus está em andamento. Eu quero considerar com você ainda. É interessante que, na sequência aqui, tem alguns acontecimentos trágicos que eu não quero me ater a ele por questão de objetividade e propósito, do capítulo 29 e 30, mas de maneira rápida e objetiva. Saul vai matar o sacerdote de Nobe, porque ele fica sabendo através de Doeg que Davi passou por lá, recebeu pão, recebeu a espada de Golias, e o sacerdote consultar a Deus, a vontade de Deus para Davi. E Saul, ele vai chamar, olha, chama ali a liderança do sacerdócio, faz ali uma prévia a ser com Aimeleque, e decreta a morte de Aimeleque. E ele diz,
que os sacerdotes eram sacerdotes do Senhor, mas não combina o que ele fala, o que ele diz e como ele age. Porque ele diz sacerdotes do Senhor, e ele continua. Tire a vida deles. Se ele entende que é sacerdote de Deus, como ele vai se levantar e tomar atitude translocada, desequilibrada, maligna? Começou com pequenos desvios e foi tomando proporções inimagináveis. De 85 sacerdotes morreram naquele momento, não pelas mãos dos seus liderados, que temiam mais a Deus do que o seu líder desequilibrado, no caso Saul. Porque seus liderados tiveram temor de Deus, entenderam que era tamanho sacrilégio matar o sacerdote do Senhor. O próprio Saul dissera, os sacerdotes do Senhor, mas ele manda matar. Não combina você reconhecer que é sacerdócio de Deus e procurar tirar-lhes a vida, como algumas pessoas o fazem, talvez não literalmente, mas com algumas atitudes, alguns comportamentos de omissão, de traição, de violência verbal, física, ou até rebelião branca, aquela rebelião disfarçada, que na frente tem um tipo de comportamento, mas aquelas reuniões às escondidas vão trabalhando para minar o crédito de um verdadeiro líder. Eu quero que você compreenda que o lugar dessa liderança autêntica em Deus, ninguém pode tomar. Uma pessoa que não foi chamada e vocacionada não pode ocupar esse mesmo lugar. Não cabe nessa cadeira. Enfim, fato é que até os seus liderados não quiseram cometer tamanho sacrilégio. Mas Doeg obedece à voz de Saul, mata 85 sacerdotes, e se não bastasse, vai ainda para a cidade em que estava a família desses sacerdotes, também a Nob, cidade desses sacerdotes. Passou ao fio da espada, desde homem até mulher, meninos, crianças que eram crianças de peito, que amamentavam ainda, que eram amamentadas. Crianças foram mortas. Animais, houve tamanha mortandade, tamanho absurdo, por esse rei desequilibrado. E segue o texto. E algumas coisas acontecem também que Davi vai livrar Keila, mas o que ele recebe é ingratidão. Porque ele consulta a Deus e o povo de Keila iria entregá-lo a Saul. E ele tem a oportunidade, por vezes, de tirar a vida de Saul. Mas ele não faz, por temor ao princípio espiritual. Mas, seguindo aqui de maneira objetiva, eu quero chamar a sua atenção agora ao capítulo 29 e 30, de maneira extremamente objetiva, a um determinado momento agora. E numa segunda vez, um segundo momento, Davi vai parar entre os filisteus novamente. E nesse segundo momento ele ganha a simpatia, a confiança de Aquis. E ele vai conviver, estar lá por medida extrema, estar entre os filisteus. E ele fica lá por 1 ano e 4 meses. Mas chega um determinado momento que não daria mais para dissimular. Porque há um determinado momento em que os filisteus vão sair à guerra contra o povo de Israel. E a despeito de Saul ser uma liderança desviada, o povo de Israel era povo dentre o qual Davi iria reinar. Ele não poderia se voltar contra o seu próprio povo, e certamente ele não o faria. Mas ele estava entre os filisteus nesta guerra, ou sai juntamente como guarda pessoal de Aquis e vai à guerra contra os hebreus. E o texto diz que se ajuntaram os filisteus, todos os seus exércitos em Afec, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Mas os príncipes dos filisteus se foram para lá, com centenas e com milhares.
Porém, Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus? E disse Aques aos príncipes dos filisteus: não é esse Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou, ou seja, contra Saul, até o dia de hoje, ou seja, que está comigo. Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele. E disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar esse homem e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este ao seu senhor? Porventura não seria com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi? Novamente o testemunho fala, a fama precede. Não é este aquele Davi de quem uns os outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares. Então Aques chama Davi. Disse-lhe: vive o Senhor, tu és reto. Enfim, e ele vai empurrar Davi para fora da batalha. Empurrar Davi de volta a Ziclag, ali na região dos filisteus, um lugar onde fora lhe dado para ele estar com os seus homens, numa região dos filisteus. Mas em tudo isso havia uma providência divina, ainda que Davi fique incomodado com aquilo que poderia representar uma rejeição daquele príncipe dos filisteus. Mas nisso estava uma providência divina. E havia um senso de urgência que o próprio Aques vai dizer logo pela manhã, ao alvorecer, quando clarear o dia. Volta para Ziclag, você não poderá ir conosco. Havia um senso de urgência, e em tudo isso estava a mão de Deus, ainda que Davi questiona. Ele tem que voltar. Que uma tensão estava estabelecida no coração de Davi, porque certamente ele não iria lutar, acredito eu, com um povo que ele iria reinar dentro do templo de Deus. Mas ele estava com Aques na batalha contra os hebreus, e ele tem que voltar. Deus livra-o daquela tensão. E a tensão, quem sabe, é apaziguada no coração, na mente de Davi e dos seus respectivos liderados, porque eles sabiam que no ápice da batalha eles teriam que se voltar contra os próprios filisteus, que estavam salvaguardando a sua vida, mas Saul iria favorecê-los? Iria ter misericórdia? Iria, enfim, os pensamentos, aquele turbilhão de pensamentos, como vai acontecer, o que vai acontecer, mas Deus livra-o dessa tensão. E quando parecia-lhes que tudo estava voltando ao controle, entre aspas, porque sabiam que os filisteus eram centenas e milhares indo contra Israel, era o povo dele. Mas eles estão voltando, ele e os seus homens voltando para Ziclag. A Bíblia diz, então, no capítulo 30, quando ele está chegando. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag. Ao terceiro dia, o que fica subentendido, uma distância. Eu não vou entrar aqui em questões geográficas e em muitos detalhes devido ao tempo e o propósito aqui. E ele volta. E quando já os amalequitas com ímpeto tinham passado por Ziclag, tinham andado sobre o sul e sobre também Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto fogo, levaram cativo a mulheres, crianças, bens, levaram cativo, saquearam a cidade. Amalequitas eram especialistas em assalto e eram povos nômades no deserto, tinham habilidade, e eram povos também difíceis, um povo difícil de encontrá-los, porque eles não tinham paradeiro estável, permanente.
num determinado lugar. E a Bíblia diz agora que Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos, as suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, choraram até não haver neles forças para chorar. Choraram profunda e copiosamente. Também as mulheres de Davi foram levadas a Ainoã e Abigail. Davi se angustiou profundamente, bem como seus homens. E se não bastasse a dor da aparente perda, que ele não sabia se seria definitiva, se eles estariam vivos ou não, se eles já teriam sido vendidos como escravos, os seus filhos, suas respectivas mulheres, ou teriam sido mortos e as suas mulheres violentadas. Ele não sabia da realidade, da dimensão. Não se podia quantificar a dimensão do problema. A angústia foi profunda. Se não bastasse todo esse processo, agora o povo, soldados, os seus valentes, um determinado momento de angústia, porque atribuíram a Davi a culpa de tudo isso por estar naquele território. O ânimo daquele povo estava em amargura, e parte deles, certamente, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas, todavia, pensaram na possibilidade de apedrejar a Davi. Davi se entristeceu profundamente, mas Davi entendeu o momento deles. Não pagou com a mesma moeda, poderia lançar algumas verdades em rosto, falar algumas verdades espirituais. Eles só foram ajudados por Davi. Eles só foram aconselhados por Davi. Com Davi, eles receberam um senso de propósito. Com Davi, estando ao lado de Davi, eles estavam debaixo de uma bênção de Deus que estava sobre a vida de Davi. E qualquer pessoa que estaria promovendo o reino a Davi, estaria promovendo os propósitos de Deus, consequentemente, abençoados indiretamente ou diretamente por Deus. Alguns deles. Mas Davi não vai lançar em rosto. Davi entende aquele momento que eles estão passando. Davi tem uma maturidade de liderança. E a Bíblia diz, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Ele não desce ao mesmo nível de discussão, de angústia. Embora ele também ficou profundamente angustiado, mas esse era o grande diferencial. Ele foi se esforçar na fonte, sua origem, naquele que o chamara, naquele que o vocacionara, naquele que era o seu suprimento, o seu sustento, o seu livramento, a sua provisão. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E Davi manda chama Abiatar, o sacerdote, o único que fugindo daquela matança dos sacerdotes. Chegou até Davi, Davi falou, fica comigo, que aquele que procura tirar-te a vida também procura tirar a minha, comigo você vai estar seguro. E agora ele vai consultar a vontade de Deus. Verso 7 do capítulo 30 de 1 Samuel. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa? Primeira pergunta. Segunda, alcançá-la-ei? Perseguir é uma coisa. Aliás, para onde eles foram? Por acaso deixaram endereço? Deixaram pegadas suficientes? Deixaram todas as evidências, todas as marcas para onde tinham ido? Davi saberia onde eles estavam, uma vez que eram povos que não tinham um paradeiro muito estável, fixo em algum lugar? A possibilidade humana de Davi nunca mais encontrá-los não era impossível, ou pelo menos não encontrar as suas respectivas famílias a tempo, em vida, ou talvez vendidas como escravos. Era real. E a pergunta de Davi foi, perseguirei eu essa tropa? Segunda pergunta, alcançá-la-ei? Perseguir é uma coisa, alcançar é outra. Aí o Senhor vai lhe dizer, vai responder a primeira pergunta, persegue-a. Responde a primeira pergunta. E Deus lhe dá também uma segunda resposta, junto com uma certeza. Porque, de certo, com certeza, tu vai alcançar.
E Deus dá até uma terceira resposta, que Davi não pediu, não perguntou, mas Deus graciosamente diz: e tudo libertarás. Não só vai perseguir, não só vai alcançar, de certeza tu vai alcançar, pode ir, debaixo da minha bênção, do meu controle, da minha direção, e tudo tu vai libertar. Ou seja, com essa palavra está implícito que Davi iria prevalecer na batalha, a despeito do poderio do adversário. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, se achavam, que no primeiro momento lá na caverna de Adulão eram 400, agora já tem um grupo de 600. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram para trás pararam, porque 200 deles, pense, uma caminhada que eles já tinham voltado de 3 dias, e agora mais a caminhada procurando ou indo à procura dos amalequitas. Os seus homens que já tinham ido com Aques para a região, ao encontro daquele processo de guerra, haviam voltado, haviam dado mais, estavam esgotados, 200 deles estavam extremamente esgotados para passar o ribeiro. E eles ficam ali. E Davi vai partir agora, não com 600, mas com 400 homens. 200 ficaram atrás, por não poderem, cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo, de repente ele segue com aqueles 400. Acham no campo. Acham agora um homem egípcio. E trouxeram esse homem a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu. Deram-lhe beber água e ele bebeu. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, 2 cachos de passas. O homem comeu. Voltou-lhe o seu espírito, que havia 3 dias e 3 noites, até uma figura de ressurreição, em certo sentido, o homem estava praticamente quase morto, que não tinha comido nem bebido água. Então Davi lhe disse, quando aquela pessoa recupera as condições e pôde se comunicar, então Davi disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: eu sou servo de um homem amalequita. E meu senhor me deixou porque adoecia há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas e para a banda de Judá, o povo do qual Davi ia reinar, para a banda do sul de Caleb, o povo de Israel, e pusemos fogo a Ziclag, aonde estavam as famílias de Davi, a família de Davi, dos seus homens, dos seus filhos. Davi, ao ouvir isso, se agisse por ímpeto, simplesmente uma resposta emocional, ele mataria esse homem rapidamente, uma vez que ele estava naquela perseguição, naquele processo, naquele saque, naquela violência, naquele sequestro de suas respectivas famílias. Mas Davi, que já fora direcionado por Deus, vai não agir, dar uma resposta emocional, mas vai dar uma resposta e uma postura racional. Uma provisão de Deus à vida daquele homem. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esta tropa? E aquele jovem, aquele homem pergunta se Davi poderia jurar, se Davi jurasse que não o mataria, nem o entregaria na mão do seu senhor, ele iria guiá-lo. Até onde estavam os amalequitas ali? Porque ele sabia. Só que Davi não sabia, mas Deus falou que ele iria encontrar, e Deus falou que ele iria livrar, e Deus preparou uma pessoa no meio do caminho. Deus prepara. O cuidado de Deus vai te levar as pessoas, as circunstâncias pelas quais vão te ajudar a alcançar o propósito. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus, inclusive também Ziclag, e da terra de Judá, uma vez que os amalequitas pensaram: os filisteus estão em guerra contra Israel. Israel está em guerra contra os filisteus. Estão lá, um diante de uma região diante do outro, estão ocupados. E eles roubaram, saquearam ambos
E eles estão agora despreocupadamente dançando, bebendo, farriando-se, fazendo festa da carne, com a sua injustiça, com o seu saque, com o seu roubo. O que eles não pensaram, jamais imaginaram que os valentes do reino e sua liderança, Davi, estava chegando. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, animais com pernas compridas, rápidos, velozes, resistentes para aquela geografia, fugiram. Assim, a Bíblia diz que Davi prevaleceu, e desde um crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Mas nenhum deles escapou, senão aqueles, os 400 já mencionados, aproximadamente. A Bíblia diz, então, verso 18, assim, livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também suas mulheres, livrou Davi. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo de tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer restituição, resgate. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre aqueles que responderam à oferta da graça por Cristo Jesus, sobre aqueles que entenderam que o valente, mais valente que o nosso adversário, morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, intercede pela minha e pela sua vida. Que o mais valente que lidera-nos como valente para implantar o seu reino, para pregar a sua palavra, nós vamos despojar aquilo que o adversário roubou no seu oportunismo, saqueou, no meio da família, nos bens. Então, isso representa para nós aqui uma verdade espiritual que fala ao nosso coração. Davi representa aqui um reino, que representa o reino de Deus, diferente do reino liderado pelo Saul temporariamente, porque Davi depois vai assumir o reino de Israel como um todo. Mas aqui Davi representa o reino de Deus, e com o reino de Deus, com os seus valentes, ainda que alguns tinham alguns problemas ainda, e nós vamos ver. Com seus valentes, ele resgata aquilo que fora roubado. Aquilo que Deus prometeu aconteceu, persegue, porque de certo alcançarás. Ele perseguiu, ele alcançou, como Deus lhe dera certeza. E não somente isso, ele prevaleceu na batalha e libertou tudo. Foi um grande libertador. Deus quer levantar homens, mulheres, jovens, velhos, homens cheios da graça de Deus, da revelação da sua palavra, do mover do Espírito, homens de oração, homens que amam a palavra, mulheres, sabe, que se debruçam no caminho da oração, não ficam perdendo tempo com conversas que não trazem produtividade alguma. Homens que entendem os valores do reino e não ficam se degradando entre si, com a inveja tal como Saul, e só foi beneficiado por Davi, mas o perseguia, porque o carnal sempre perseguiu o espiritual. É o relato de toda a Bíblia. Por inveja, manipulou pessoas, se fazia de coitado, de vítima, infelizmente. Seu filho melhor do que ele, mas faltou-lhe uma decisão importante e decisiva que poderia custar-lhe a sua vida ou salvar a sua vida. Infelizmente, Jonatas não tomou a melhor decisão. Reconheceu que o reino seria tirado do seu pai, que era um desviado do propósito de Deus. Reconheceu que Davi iria reinar. Reconhece isso, faz aliança com Davi. Mas voltou para casa, voltou para onde tinha um reinado da carne, voltou para casa. Por que não ficou com Davi? Uma vez que ele já não concordava com aquela liderança carnal, uma vez que ele sabia que aquela liderança não representava mais a vontade de Deus, antes
já fora rejeitado por Deus, inevitavelmente estava destinado o tempo do juízo para a vida de Saul. Mas Jonatas voltou para lá. Infelizmente, por conta disso, morreu juntamente com Saul. Mas Davi resgatou. Foi canal de restauração, de resgate, de restituição, não só para a sua própria família, mas para muitas famílias e a família dos seus homens. A Bíblia diz que ele toma um grande despojo. Eles voltam. Quando eles estão voltando, eles encontram aqueles 200 que lá estavam aguardando no ribeiro, que não puderam continuar porque estavam cansados. E ele sauda-os com paz, com shalom, paz, shalom, com paz, prosperidade, saúde, completude. Saúda-os em paz. Diferente de alguns filhos de Belial dentre os valentes ali, que alguns não estavam totalmente curados e libertos. E eles levem suas mulheres, seus filhos, já estão no lucro e vão-se embora. Porque eles não foram para a batalha. Davi, não. Quem daria ouvidos? Não fareis assim com que Deus nos deu. Quem nos deu essa vitória foi Deus. Olha o reconhecimento. Quem nos fez prevalecer nessa batalha foi Deus. Se não fosse a graça, bondade, misericórdia, plano e propósito de Deus, talvez nunca mais nós veríamos as nossas famílias. Talvez não teríamos condições de prevalecer na batalha, se é que haveria batalha contra eles, porque talvez nós nunca nem o encontrássemos. Davi implicitamente dá a entender tudo isso. E talvez alguns não perceberam na sua carnalidade. Estão no lucro. Leva suas esposas e filhos. Já estão no lucro e vão embora. Não, disse Davi. Não fareis assim. Com que entregou o Senhor essa tropa em nossas mãos. Quem nos deu essa batalha, essa vitória na batalha foi Deus. Então a glória é de Deus, o mérito é de Deus. E Deus nos usou, a nossa alegria de sermos canais da sua parte. Verso 24. Em quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Porque assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito justo em Israel até o dia de hoje, ou seja, até o dia em que esse texto foi escrito. E Davi, chegando Davi a Ziclag, ele começa a enviar despojo aos anciãos, ele começa a enviar despojo a vários lugares onde ele tinha passado, a Betel, a Ramote, a Aroera, várias geografias, a várias pessoas por onde ele passou, a Hebron, a todos os lugares onde ele andava, ele com seus homens, que ele foi abraçado, que ele foi amado, que ele foi valorizado, que ele teve oportunidade, senso de gratidão e de justiça, e também uma percepção preparando o caminho para o povo onde ele vai reinar, maturidade espiritual, senso de justiça, graciosidade, é claro que Deus escolheu Davi para suceder Saul com todos esses atributos e qualidades no presente momento. Eu quero orar por você, juntamente com a pastora Simone, que vai compartilhar aqui um tempo de oração em cima desta palavra, uma intercessão, para que homens, mulheres, jovens, que nos ouvem através desse vídeo, possam refletir sobre essas verdades espirituais. Que a despeito do processo que estejam passando em angústia, em aflição, no momento de dificuldade, talvez até no momento de um problema sério ou crônico de saúde, de uma ameaça à vida, diante de um diagnóstico de uma doença talvez irreversível. Quem dá a última palavra é Deus. E Ele é poderoso para resgatar, para lhe restituir a saúde, a vida, o ministério, a unção, a graça, a alegria da salvação, fazer de você de novo um valente para o seu reino.
não somente te curando, te restaurando, te restituindo, mas fazendo de você alguém que vai ajudar a implementar o reino de Deus, expandir o reino de Deus através da pregação da palavra genuína, através do discipulado, anunciando, manifestando dons, habilidades, manifestando habilidades espirituais, dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, tão necessário hoje, manifestando dons espirituais, operação de milagres, dons e curas, o dom da fé, manifestando profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas, manifestando habilidades, sabe, na verdade, de um caráter transformado, valente, que é valente, não é alguém que não sente medo em razão da ameaça à vida, no momento crônico da saúde, sim, mas valente aquele que persevera, aquele que decide perseverar a despeito de todas e quaisquer circunstâncias e ameaças da vida, talvez não ideal no seu presente momento. Não aquilo que você esperava estar vivendo. Você pode não estar no seu melhor momento, mas seja valente, viborim, valente do reino. Valente, com capacidade de influência, corajoso, guerreiro. Por quê? Porque tem alguém que não perde batalha, tem uma unção sobre a tua vida, tem uma graça revelada, tem um investimento pesado do reino. Ele morreu por mim e por você naquela cruz, ressuscitou, está vivo, intercede pela minha vida. Há uma comitiva celestial, há anjos de Deus que nos ajudam, nos apoiam na batalha. Direções estratégicas. Deus estará dando a vida de algumas pessoas por essa palavra. Renovação espiritual, ânimo, força, vigor, restauração física, emocional. Eu declaro sobre a tua vida restauração de alma, síndrome do pânico, do medo, bate retirada no poder e autoridade do nome de Jesus. Que você se levante como valente do reino, valente para o plano e propósito de Deus, valente para responder o chamado, valente para continuar acreditando a despeito de todas as evidências humanas, ou das evidências, por que não dizer dos diagnósticos até da medicina, não importa. Quem dá a última palavra é Deus. E agora nós queremos interceder a favor da tua vida, a favor da tua família, a favor do teu chamado. E caso você queira compreender melhor sobre esse projeto Valentes do Reino, você pode entrar em contato posteriormente no particular. Que temos o prazer de, dentro do possível, dentro das nossas respectivas agendas e compromisso com o nosso ministério, a denominação em que representamos, dentro da disponibilidade de agenda, podemos compartilhar dons e habilidades também com você, com um seminário, com palavra profética, com intercessão, para que Deus restaure uma visão de discipulado, com uma visão de treinamento e liderança, de despertamento espiritual, com uma visão de profunda intercessão, com uma visão de projeto de 6, de 5, 7, 12 horas de oração. Não é muito, não é muito. Muito é perder todo esse tempo nas redes sociais. Pastora Simone vai compartilhar um tempo de intercessão com você em cima dessa palavra. Seja restaurado, fique com essa palavra, receba essa palavra e faça bom uso dela. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em cima dessa palavra, nós vamos orar. Senhor que Deus, você que ouvir essa palavra, ore conosco e receba também essa oração no nome de Jesus. Pela graça de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus. A tua palavra, Senhor amado, foi liberada. Senhor Deus, e há poder sobre ela, há poder sobre a tua palavra. que não volta. Meu Deus querido, a tua palavra corre velozmente. Senhor Deus, Pai querido, que essa palavra possa encontrar vidas, coração, mente, aberto, e possa fazer a tua obra, o teu propósito possa ser cumprido. No nome de Jesus, ó Pai. Que essa palavra, Senhor amado, possa cair em terra fértil, terreno bom. Meu Deus amado, e que as pedras das lutas, das dificuldades não venham sufocar
sufocar esta palavra. Sim, essa palavra que restaura, que renova. Meu Deus querido, no nome de Jesus. Meu Deus, em cima dessa palavra eu quero te pedir, Senhor. Alcance esse irmão, essa irmã. Alcance essa vida agora. Meu Deus amado, que está, Senhor amado, na luta, na guerra, na batalha, que foi, Senhor querido, meu Deus querido, descartado, que foi desenganado, que foi desprezado, mas tem uma habilidade, tem um chamado. Tem um chamado pela qual foi o Senhor que chamou. Eu quero, Senhor amado, alcançar que a tua palavra, que essa oração alcance essas vidas, renovando, trabalhando. Meu Deus amado, que essas vidas venham sendo fortalecidas. Meu Deus amado, na sua fé, na sua esperança. Que toda tristeza, todo desgosto, toda desmotivação venha ser paralisado no nome de Jesus. Pai querido, que as suas armas, que as armas espirituais, meu Deus amado, que o Senhor já deu a essas vidas, meu Deus amado, possam ser levantadas no nome de Jesus. E que todo roubo de palavra, e que todo roubo de propósito, e que todo roubo seja paralisado, neutralizado, e através desse clamor, e através dessa palavra, o Senhor possa dar endereço, o Senhor possa dar estratégia, o Senhor possa dar destino, recurso. Pai querido, no nome de Jesus, alcança essas vidas, restaura, levanta os seus valentes. Relevanta as mulheres de guerra, as mulheres de clamor, as mulheres de palavra. Levanta os seus valentes, levanta os homens cheios da tua presença, meu Deus amado, aqueles que se encontram desanimados, aqueles que se encontram caídos, aqueles que se encontram desmotivados, meu Deus amado, por uma palavra negativa, meu Deus amado, por uma falta de ajuda, meu Deus amado, meu Deus querido, no nome de Jesus, no nome de Jesus, alcance agora, meu Deus amado, levantando, restaurando, levantando, Senhor, para a glória do teu nome, a poder no teu nome, há poder na tua palavra, há poder nessa palavra que liberta, a tua palavra não volta vazia e vai encontrar coração, e vai encontrar mente, e vai fluir, Senhor amado, naquilo que foi enviado, eu quero lhe apresentar, eu quero apresentar você ao Senhor, você que vai ouvir esta palavra, você tem um chamado, você tem um chamado, você tem uma ferramenta poderosa nas tuas mãos para trabalhar, para fluir no reino espiritual, no nome de Jesus. Seja restaurado no nome agora. De Jesus. Seja fortalecido em nome agora. De Jesus. Seja em nome de Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Seja capacitado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora. Em nome de para Jesus. Um louvor da Sim, meu glória Deus. De Deus. Cumpra o teu propósito. Cumpra o teu propósito, Senhor. Seu reino. Cumpra o teu propósito. Dons, em nome de Jesus. Habilidade. Em nome de Jesus. O fruto Sim, meu Deus, nós concordamos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o melhor desse homem e dessa mulher alcance vida, Senhor. Que a tua um graça, que o teu poder, que levanta, que sustenta, que cura, cura as emoções, cura as mentes, cura, Senhor, tira toda revolta, todo desprezo, toda angústia, toda tristeza, toda decepção, toda traição no nome de Jesus. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Seja levantado no nome de Jesus. Com essa palavra. Que o Senhor lhe abençoe. Que o Senhor lhe abençoe e te guarde no nome de Jesus. Amém. Amém, amados, fique com essa palavra. Caso você queira conhecer melhor esse projeto, nos convidar para estar ministrando, para estar fazendo um final de semana de restauração, de avivamento, do chamado, para prevalecermos na batalha, para falarmos acerca dos canais pelos quais Deus se utiliza para restaurar a nossa vida, para nos fortalecer para a batalha, que é a sua palavra, que é uma vida de oração, que é uma vida jejuada, que é uma vida de adoração, elementos dentre os quais são indispensáveis
para a saúde espiritual e ministerial. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha virunecha. Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti faça brilhar a sua face, seu rosto a você, brilhe a você, se revele a você e ponha em ti shalom, saúde, paz, prosperidade, segundo o critério da sua palavra. Completude, completo consigo mesmo, com Deus, com seu próximo, haja paz em ti. Deus vos abençoe em Cristo Jesus e até a próxima ministração que será anunciada na semana seguinte. Lehitraot. Até breve.